Amém. Salmo 139, louvor à onisciência de Deus, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Amém, irmão? Você pode sentar. Este, mais um salmo de Davi. Realmente Davi, como se podemos ver, rei, profeta, sacerdote, né? Mas, segundo alguns, Davi não escreveu nada, mas ditou para outros escreverem. Segundo historiadores, tinha uma série de coisas sobre a vida de Davi, que inclusive ele era filho fora do casamento, né? E segundo historiadores, ele não podia nem frequentar a sinagoga. Claro que a opinião de historiadores às vezes diverge, mas tem algumas informações que são interessantes. Pode alguém que nem pode entrar na sinagoga ser levantado como rei de Israel e tipificar o reinado messiânico? Que coisa incrível! Bom, o que nós temos visto é que Deus não está olhando muito para código genético, nem linhagens sacerdotais. Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para a fé. Raabe está constando na genealogia de Jesus Cristo. E Raabe era a ex-meretriz lá daquela cidade de Jericó, né? Quando o povo foi, ela colocou o fio de escarlate lá na sua janela e Josué falou: olha, essa mulher aí, ninguém toca na casa dela. E ainda disse: só todos que você colocar dentro da sua casa serão salvos, nós não tocaremos em ninguém. E aquela mulher vai fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. São histórias fantásticas, são histórias que mostram que Deus não tinha projeto de excluir os gentios, como muitos judeus pensaram. Não tinha esse projeto. Mas aqui, irmão, Salmo 139, Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, e acompanhas os meus pensamentos onde quer que eu esteja. Irmão, se eu sei que Deus me conhece, Ele conhece as minhas atitudes, né? Ou seja, simbolizado no sentar e levantar. Ele conhece todos os movimentos do meu corpo. Ele sabe tudo a meu respeito. Ele olha cada passo que eu dou e em qual direção eu dou. Como a Bíblia diz: ai daquele cujos passos se apressam a derramar o sangue inocente. Ou seja, Deus conhece a direção dos nossos passos. Deus sabe o caminho que tomamos. Ele sabe tudo. Então, se Deus conhece os meus passos, Ele conhece a minha conduta, eu só tenho um motivo de temer: se eu olhar e ver que os meus passos não são justos. Porque se os meus passos forem justos, forem passos de convicção diante desse Deus, eu sei que 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Isso eu sei. Por quê? Porque o salmista está declarando: tu conheces se eu me sento, tu conheces se eu me levanto, tu conheces até os meus pensamentos, tu sabes do que eu ocupo a minha mente, tu sabes do que eu ocupo a minha mente. Não é só usar uma ilustração, algumas irmãs de longe: pastor, eu não suporto mais meu pai. Meu marido. A vida do meu marido é ficar na internet vendo pornografia, não quer saber da palavra, não quer saber. E são anos mandando a mesma coisa.
Aí chega uma hora que o cálice transborda, eu digo assim, há quanto tempo você vive isso? 4 anos, 5 anos, falo, tá, e que esperança louca é essa de você ainda sustentar um jugo desigual? Creia no teu Deus, põe pé na estrada, vai à luta. São 4 anos sepultando a possibilidade de surgir um ministério. Então, se Deus conhece o coração de um, o coração de outro, e a Bíblia diz, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Não, não andarão, mas as pessoas insistem em querer andar quando não estão de acordo. A palavra diz que não vai andar. A indagação ali, quando diz andarão 2 juntos se não estiverem de acordo, está querendo dizer 2 não andarão juntos se não houver acordo. Mas as pessoas insistem. Vamos tentar mais uma vez? Vai, tenta. Vamos dar mais uma chance? Vai, dá mais uma chance. Vamos dar mais um tempo? Dá sim mais um tempo. Vamos dar mais uma oportunidade? Isso, vai dando uma oportunidade. Quando você vê, já perdeu 5 anos da tua vida. A mensagem não é essa não, irmão, mas vamos abrir o parêntese, né? Quem manda é Jeová, o Todo-Poderoso. Quando eu fundei Geração Jesus Cristo, eu era casado, meu primeiro casamento. E eu vi que a situação estava insustentável, intragável. Profetas falando e tal, e nada adiantava. Repreensões diretas de Deus e nada adiantava. Eu falei, epa, não vou sustentar esse negócio a vida toda, não. Não vai ter jeito. Falei, hoje a igreja está com menos de 2 anos. E não há correção de nada. Daqui a pouco eu estou com 10 anos carregando esse fardo. Vou jogar tudo para o alto. Aí você sabe que Deus falou do mês, do dia e tal, para pôr um ponto final naquela história. E só que antes, presta muita atenção nisso, preste muita atenção nisso que eu vou dizer. Aqui estava a igreja, eu estava nessa época morando em Tomás Coelho, a 13 quilômetros daqui. Eu falei, vou ignorar a minha casa, vou tocar o barco com a igreja, a minha casa é o lugar que eu vou chegar, eu vou trabalhar o dia todo na igreja, a minha casa eu vou deixar lá, cheguei, saio de manhã e entro de noite, ignoro tudo, acabou. E vou tocar a minha vida. O Espírito Santo chegou e falou assim, não senhor. Não senhor. Não quer, eu não vou aceitar isso. Será que você pode processar e entender isso? O Espírito Santo falou, não, você tem que ter um ministério e ao seu lado só vai estar aquele quem o Senhor aprovar. A hora que Deus transbordar o cálice e ver que não aprovou mais, ele vai arrancar. Não vai andar 2 juntos sem acordo. Isso, irmão, eu clamava pelos montes. Eu subia montes, eu descia vales, eu orava, eu clamava, e o Espírito Santo sempre me dando graça, me dando entendimento. Quando alguma coisa eu não estava compreendendo, alguém me parava no meio da rua, varão, não conheço o varão, mas o nosso Deus é o mesmo, olha, eu dizia, Jesus, graças a Deus, pessoas que nunca mais eu voltei a ver. Quantos profetas me pararam no meio da rua? Então, irmão, eu planejei, vamos ignorar. Ele falou assim, não, ignorar não. Essa situação vai ter que ter um ponto final. Agora, tem pessoas que não, acha que pode fazer da sua casa só a sua casa e do seu ministério só o seu ministério. Eu aposto o meu sangue que você não vai conseguir. Aposto a minha vida que isso não é possível. Sabe o que é algo que não é possível? Não tem como acontecer, não tem como existir, é o impossível mesmo, porque Deus determinou que será impossível. Eu aposto a minha vida e o meu sangue que você não vai conseguir. Por isso que nesse ministério a gente fala com muita propriedade. Aqui não estamos chamando famílias, estamos chamando servos de Deus, estamos chamando de guerreiros de Deus para servi-lo, não família. Conceito de família nesse ministério não tem. Só aceitamos uma família se olharmos para
toda ela e vermos todas condecoradas como os guerreiros de Jesus Cristo, senão não tem valor para nós. O que adianta? Minha família, na hora que bate a trombeta da divisão do portal da eternidade, cadê tua família? Não tem família lá no céu, irmão. Amém? No céu não vai dizer, aquele é meu pai, aquele é minha mãe, aquele é meu irmão, aquele é meu filho. No céu não existe isso. Então rompe logo isso da sua memória de vez. Isso não vai te ajudar em nada. Viver o que não é eterno não dá lucro, irmão, dá prejuízo. Então, faça sempre a sua parte, mas não ultrapasse os limites daquilo que é eterno. Vamos voltar aqui. Conheces todos os meus passos, se eu me assento, se eu me levanto. Ou seja, irmão, se você também discerne a sua caminhada e sabe que Deus conhece tudo, Ele te conhece. Deus essa noite estava olhando para você, desde a hora que você deitou, dormiu, se o teu sono foi bom ou ruim, mas Ele não tirou os olhos de sobre você. Quando você despertou, tudo que você fez, Ele continuou te olhando, te acompanhando. Você decidiu, trocou sua roupa, tomou seu café, veio para a igreja e os olhos dele estão sobre ti. Você vai sair daqui, vai entrar no seu carro, outros vão entrar no trem, no ônibus, no metrô, e os olhos dele vão estar sobre você. Aí eu te pergunto, se você sabe que Deus é o seu vigia 24 horas, você tem paz? Se os teus passos forem bons, você terá paz. Deus está me olhando. Mas se você está pisando na bola, você vai andar em completo tormento. Você vai andar sempre com um fantasma atrás de você. Caramba, aquilo não deu certo. Por que aquilo não deu certo? Porque eu estou em falta com Deus. Quem tem consciência dos seus passos e sabe que anda com Deus, quando alguma coisa não dá certa, ele diz assim, epa, Deus está me dando a chance de ter mais uma experiência e saber que Ele é poderoso. Mas outros não, outros estão em falta. Quando alguma coisa não dá certo, vem logo a acusação. E diz assim, é o diabo está lá quieto, de cara no chão lá dele, não tomou parte em nada. Mas a pessoa que já tem seus passos falsos, quando lembra que os olhos de Deus estão sobre si, meu irmão, não vive em paz, vive em tormento. Adão, onde estás? Estou aqui, Senhor. Toda viração de dia. Adão, estou aqui, Senhor. Adão, estou aqui. Eva, estou aqui, Senhor. Mas um dia Adão pisou na bola. Adão, onde estás? Eu estou escondido. Amém, meu irmão? Essa é a realidade. Agora, quem sabe que tem coração sincero e busca o Deus vivo, quando ouve o som de Deus, sai correndo em disparada na direção dele. Outra coisa, acompanhe os meus pensamentos onde quer que eu esteja, ou seja, tu sabes que aonde quer que eu estou, não importa em que contexto eu esteja vivendo, tu conhece os meus pensamentos e sabe que eu sou firme e constante. Mesmo que eu esteja passando entre os ladrões, eu não sou ladrão. No meio dos corruptos, mas tu sabes que eu não sou corrupto. No meio dos escarnecedores, mas tu sabe que eu não sou escarnecedor, eu temo o seu nome. Então, irmão, acompanhe meus pensamentos onde quer que eu esteja. Às vezes Deus te vê, por exemplo, lá no teu trabalho, rodeado de zombadores, de escarnecedores. Às vezes você tem que estar lá, mas tem que estar lá para dar testemunho da verdade e da justiça, mesmo vivendo no meio da mentira, do engano, da injustiça e da podridão. Mas você olha para Deus e diz, podes me olhar, as minhas vestes são limpas. Então, Davi está dizendo, tu conheces os meus pensamentos onde quer que eu esteja.
Enquanto está todo mundo no meio, que vocês, todo mundo maquinando mal, quem sabe lá o empregado planejando roubar o patrão, e Deus está olhando o teu pensamento e você está dizendo assim: eu não tomo parte nisso, eu não preciso de nada de ninguém, porque eu tenho Deus que me supre todas as coisas, e eu ainda espero ver o maná descer do céu. Então, esse é o salmo da onisciência de Deus. E você sabe em que mais eu tenho confiança, irmão? Não é dizer, Deus é poderoso. Meu irmão, Deus é poderoso e pode ser um Deus distante de mim. Agora, se Deus é onisciente, sabe todas as coisas, e eu mesmo discerno os meus passos e o meu caráter, eu sei que os olhos do Senhor estão sobre mim. Você tem que ter confiança, irmão, naquilo que vem aqui dentro. Não é slogan, não. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Tá bom. Israel cantou isso durante milhares de anos. Cadê o Deus de Israel? Dá para alguém me mostrar? Cadê a sabedoria dos judeus? Onde estão eles? Cadê a sabedoria dos assembleianos, que hoje não passam de um palco de políticos e mercenários? Aonde está hoje proliferando? Aonde a maçonaria ganhou a sua maior força? Dentro das igrejas evangélicas. Criaram aí agora a loja maçônica, os maçons cristãos. Ora, mas ele diz, Deus é o nosso refúgio, o nosso Deus é poderoso, grandioso é o Senhor, Jesus Cristo é o único caminho. Não adianta de nada, porque eles vão cair pela espada do Senhor. Os assembleianos vão cair pela espada de Jesus Cristo, os batistas vão cair pela espada de Jesus Cristo, os metodistas, os cristãos políticos, eles vão todos cair pela espada de Jesus Cristo. Agora, você sabe que Ele te conhece? Então, não tente esconder os seus passos do Senhor, porque Ele sabe. Seja transparente. Pisou na bola, irmão, te humilha o quanto for. Come lama se for preciso. Mas quando tu levantar, tu vai levantar zerado, limpo, reto, podendo levantar mãos santas e adorar a Deus sem nenhuma acusação na tua mente. Essa é a maior vitória que um homem pode ter. Quando ele olha para si, para dentro de si, ele diz, não há nada que me acuse, que o inferno apareça na minha frente, que o acusador, que é o diabo, pode aparecer na minha frente, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei como eu ando com Deus. Não existe maior força que essa não, irmão. Quando você não é firme e constante, quando você realmente não é transparente, meu irmão, a tua valentia fraqueja, a tua força vira fraqueza, a tua firmeza vai oscilar quando você sabe que tem alguma coisa que te acusa. Você não consegue nem ser um pregador do Evangelho. Porque quando você abrir um texto da Bíblia falando de verdade, você sabe que você é um mentiroso, a tua própria consciência arrebenta contigo, a tua consciência conversa contigo. Como é que tu pode falar de verdade sendo um mentiroso? E você fala da verdade de modo que todo mundo olha que você está falando sem firmeza, diferente de Jesus, que as pessoas diziam assim, ele fala como quem tem autoridade. A autoridade é quem está limpo, quem não tem nada que o acuse. Sabe, meu irmão? É assim, irmão. Cristão tem que andar assim, limpo. Limpo. Ah, mas pastor, eu fiz, deixei de fazer. Ah, pastor, eu cometi como é que chama? Um aborto, né? Eu já fui um assassino, que eu cometi um aborto, águas passadas não movem moinho. A Bíblia diz, vai diante do Senhor, aquele que confessa o seu pecado e deixa
alcança misericórdia. O apóstolo João escreve dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você tem diante de você as portas da lavatura do sangue da palavra para você ficar cristalino, não perca mais tempo, irmão. Porque certamente uma guerra vai se levantar contra você e você precisa de autoridade. Autoridade, sabe? Detalhe importante: a sua limpeza não é diante da lei dos homens, é diante da lei do seu Deus. Quando a lei dos homens te acusar, isso aí é esterco, isso não serve para nada. Nós não vivemos segundo o código jurídico, código penal, nem constituição. Isso para nós é esterco. Isso aí é fruto da ignorância de homens que trabalham para o diabo. Nós só reconhecemos uma lei de santidade, é a palavra do nosso Deus. Então, aqui diz: onde quer que eu esteja, o Senhor conhece o meu pensamento. Então, irmão, posso estar na rua, no meio das mais profanas coisas, mas Deus olha para mim e, não, olha lá, está no meio daquele lixo, mas Ele resplandece, é sal da terra e luz do mundo, é cidade edificada sobre o monte. Isso aconteceu com quem? Noé. Deus olhou e viu que toda a carne se havia corrompido, mas houve um homem. Deus não faz menção do nome dos filhos, nem das noras de Noé, nem da esposa de Noé. Deus faz menção de Noé. Deus olha e vê que toda a terra se havia corrompido, e diz que Noé achou graça diante dos olhos de Deus, e por causa de Noé, aquelas 8 almas, incluindo Noé, foram salvas. Por causa de Noé, só de Noé. Você entende como é que Deus honra um homem a tal ponto que salva até a sua linhagem? Porque a Bíblia só fala que o justo foi Noé. Em toda a história, nesses milhares de anos, quando se fala que Deus achou um justo antes de derramar o dilúvio, se fala de Noé, não se fala dos filhos de Noé. Então, mesmo Noé, no meio daquela geração, Deus olhou para ele e viu, como diz aqui, os pensamentos de Noé são diferentes. Está todo mundo pensando desse jeito. Aquele ali está pensando em construir a casa dele, botar o ninho dele no alto, mas Noé não está preocupado com isso. Olha lá Noé construindo um altar para me adorar. Aí olha para outro, aquele ali está investindo grandemente, o camarada sai de madrugada, chega na madrugada, quase não dorme para juntar dinheiro sobre dinheiro, porque ele quer criar condições e até explorar o seu semelhante. Mas Noé não está preocupado com isso. Irmão, você sabe que tem pessoas que gostariam de ser ricas para poder abrir a oportunidade de emprego e ajudar outros? Porém, tem pessoas que gostariam de ser ricas para dizer que tem empregado à sua disposição. Tem patrões que os empregados dizem assim: meu patrão não é patrão, ele é meu pai. E como eu já ouvi isso. Tem patrões que têm empregados já que dizem assim: meu patrão não tem mãe, não sabe o que é vida, tomara que morra aquele desgraçado. Você entende a diferença do ser humano? Então Deus olha para um homem rico do mundo e olha para um servo seu também rico, que ele abençoou e enriqueceu. Afinal de contas temos a promessa: tu estarás por cima e não por baixo, será cabeça e não por cauda. Vai emprestar todas as nações e ninguém tomará emprestado. Mas os pensamentos são diferentes. As riquezas podem ser iguais, mas o pensamento tem que ser diferente. Seguindo então, verso 3, discerne minha caminhada e minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. O que são intentos? Tu conheces todos os meus objetivos, tu sabes tudo que eu pretendo fazer, todos os meus intentos você conhece. Tudo que se processa
dentro de mim, de todos os planos que eu tenho, tudo o Senhor sabe. Irmão, e a Bíblia diz que todos os nossos pensamentos, todas as nossas ideologias, tudo tem que ser levado patentemente diante do Todo-Poderoso, aquele com quem nós deveremos tratar todas as coisas. Então, irmão, apresente todas as suas coisas diante de Deus, sem medo. Tem gente que não apresenta tudo, porque tem medo de ser reprovado, porque consegue discernir os seus próprios pensamentos e ver que eles não são retos em 100% diante de Deus. Muita gente gostaria de ser rico, sim, mas pode se tornar um milionário. 2, 3, 4, 5, 10 milhões numa conta bancária, mas não vai ser capaz sequer de dar uma esmola a um pobre coitado que passe na sua frente. Aqui, tu conhece todos os meus intentos. Davi, meu irmão, que escreveu esse salmo, foi considerado um rei benevolente. Chegou ao ponto de ser criticado, de ser um rei de coração mole. Mas Deus falou: Davi é um homem segundo o meu coração. Irmão, vou te dizer uma coisa: dá e dar-se-vos-á. Pega um pouco do teu azeite e derrama nas vasilhas. Esse é o projeto de Deus. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Não tenha medo de abrir mão do que você tem, porque aquilo que eu temo me sobrevém. Se você tem medo, diz que serve esse Deus vivo e diz que tem medo de passar fome, eu já te vejo mendigando pão. Quem crê num Deus vivo, meu irmão, não está preocupado com o amanhã, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Mas tem pessoas que não entendem. Deus é onisciente, Deus é poderoso, Deus conhece os meus caminhos, conhece o meu assentar, conhece o meu levantar. Mas e você? Cadê a tua firmeza? Teus passos não estão corretos, seus pensamentos, seus intentos, seus objetivos, né? Afinal, você tem objetivo? O que você busca? Aqui diz, no verso 3, no final: estais a par de todos os meus intentos, os meus ideais, as minhas intenções, os meus objetivos. Então eu pergunto: quais são os teus objetivos? Quais são os teus intentos? O que você quer na vida, irmão? Tem gente que quer ser um pastor. Eu quero tanto alcançar o ministério, eu tenho chamado, eu já tive sonho, visão, profecia, revelação, e eu fui abaixo da terra, eu fui acima, eu falei com anjos, eu vou ter um ministério. Tá, para que você quer um ministério? Porque ser ministério, ter um ministério, estar atrás de um púlpito, ter um microfonezinho de 300 porcarias de reais na mão, é tão destacado, é tão bonito, meu irmão. Presta atenção, quem quer ministério tem que ter primeiro a disposição para servir como um escravo, porque é isso que um pastor é, um escravo de um povo. Moisés foi chamado para servir aquele povo seu. Sem Moisés, aquele povo estava perdido. Sem mim, vocês estão perdidos. Eu tenho que dar do meu sangue para que vocês não se percam. E tem gente que: eu quero ser um pastor, está disposto a dar o seu sangue pelos outros. Se não está disposto, meu irmão, vai procurar outra coisa para ser. Qual o intento? O Senhor conhece os nossos intentos. Senhor, eu quero te servir. Ei, quer mesmo? Quero, Senhor. Eu quero sentar num trono, eu quero usar vestes reais, eu quero usar a coroa de ouro, eu quero ter um monte de servo à minha disposição. Ora, você não quer servir a Deus, você quer ser servido. Quem quer servir a Deus, meu irmão, não quer nem ver servos e servas à sua disposição, quer pedir a Deus forças dobradas para calejar as mãos e queimar o couro debaixo do sol.
Qual o seu intento, meu irmão? Não, eu estou buscando a Deus, que eu tenho um chamado. Eu quero alcançar um ministério. Meu irmão, a palavra ministério significa serviço. Não ser servido significa serviço. Se não entendeu isso, não tem chamado nenhum. Aqui diz no verso 4, porque a palavra ainda não chegou à minha língua e tu, ó Eterno, já conheces completamente, ou seja, Deus conhece o seu íntimo. Verso 5, tu me envolves por trás e pela frente, pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Preste atenção, irmão. Quando o salmista Davi diz isso, não é que ele está tentando imaginar um lugar para onde ele poderia ficar ausente da presença de Deus. Não é isso, não. Isso aqui, presta atenção que eu vou afirmar, isto aqui significa que ele estava buscando uma maior intimidade com Deus. E é por isso que ele está fazendo essa oração. Ele está íntimo, ele está nos pés do Senhor, e ele diz: Senhor, estou na tua presença, e para onde eu fugiria? E para onde eu iria? Eu quero mais de ti. Deus, se aproxima de mim. Porque se eu tomar as asas da alva, eu sei que tu ali estás. Se eu descer as profundezas do mar, tu também ali estás. Tu me conheceste ainda no ventre informe. Tu sabes tudo e tu podes se aproximar de mim. Ele não está buscando um caminho para fugir de Deus. Ele está suplicando que Deus seja mais ainda presente na vida dele, porque ele acredita nos passos que ele tem, ele acredita nos intentos que ele possui. Então, para onde poderia correr e escapar da tua presença? Aí ele diz: se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Confiança total, mesmo que as trevas me cerquem, os teus olhos estão sobre mim, tu conheces os meus intentos. Eu posso ser, se eu cogitar nessa possibilidade de ser cercado pelas trevas, os teus olhos sobre mim vão me iluminar, vão mostrar no meu caminho. Irmão, isso aqui é alguém que sabe da onisciência de Deus, sabe do poder de Deus e confia nisso, porque sabe que os seus passos são limpos. Os seus passos são limpos. Ninguém sujo pode lutar contra exército nenhum, não em nome de Jeová. Ninguém sujo pode lutar contra um sistema. Ninguém sujo pode proferir palavras contra um sistema. Vai ser reduzido ao pó. Quantos já tentaram e são coagidos a retirar as suas palavras? Tivemos aí um jornalista que falou uma série de coisas sobre o atual governo. As suas palavras foram retiradas. Se ele botar de novo, ele até vai para a cadeia. Por que não fazem a mesma coisa conosco? Tem que estar limpo, irmão, não pode ter manchinha na sua veste, tem que ter plena confiança e saber que Deus virá ao teu socorro, ainda que as trevas te cerquem, os olhos de Deus estão sobre você e vão te sustentar, vão te alimentar, vão te manter intacto, vão te dar a glória, a vitória, a prosperidade. Aí ele diz:
Há até uma passagem bíblica que Paulo repete, do Antigo Testamento, lá em Romanos: ó profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto da sabedoria de Deus, quão insondáveis os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro lhe deu para que fosse restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo entendeu isso, por isso foi o que foi. Quem não entende essa grandeza de Deus e não tem caminhada transparente diante de Deus, irmão, no meio da estrada, você vai sentir a fraqueza, você vai sentir o medo. Sabe o que é o medo? O medo é a ausência da convicção. O medo é a ausência da convicção. Quando você não tem total convicção dos seus passos, você sente medo das suas guerras, porque você sente aquela acusação e você fica achando, por causa daquilo, Deus talvez não te socorra, os anjos não sejam enviados. Por isso você tem que banir todo medo. Aqui diz ainda, verso 13: tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Ora, o que o salmista está dizendo? Tu me conheces a tal ponto que foi o Senhor que me criou, então tu sabes tudo. Em outras palavras, eu estou limpo. Ele está louvando a Deus, adorando, e eu estou limpo, tu sabes, tu me criaste, tu conheces cada célula do meu corpo. Irmão, foi Deus que te criou. Se foi Deus que te criou, você tem que fazer a seguinte pergunta: para que Deus te criou? Ele te criou para colocar uma farofa em cima de uma catatumba? Não. Ele te criou para colocar uma garrafa de cachaça na encruzilhada? Não. Se você acreditar que foi isso, vai lá e faz. Mas pelo que conhecemos da Bíblia, não é nisso que acreditamos. Ele te criou para invocar o espírito dos mortos? Não. Ele te criou para rezar uma missa católica, comer a hóstia, água benta? Não. Ele te criou para acender vela nas pedreiras? Não. Ele te criou para fazer pacto com os políticos? Não. Te criou para fazer pacto com a maçonaria? Não. Se não foi para isso, não, te pergunto, para que Deus te criou? Pastor, Deus me criou para louvor da sua glória. Opa! Então vamos começar a soltar o verbo. Vamos ser os maiores adoradores que o mundo já conheceu. Vamos puxar o louvor real, sentido de dentro da nossa alma e do espírito. Vamos louvar de tal maneira que quando os outros nos ouvirem, vão dizer: ninguém louva como eles. Aleluia, Deus. Se você sabe, o salmista está dizendo: eu era ainda informe e tu já me conhecias, eu sou feitura das tuas mãos, tu me criaste. Então eu pergunto, para quê? Essa foi a minha pergunta, meu irmão, algumas décadas atrás. Deus, eu sei que tu me criaste, agora me ensina, para que tu me criaste? Quando você descobre isso, Ele te criou para ser participante, ser um porta-voz da sua palavra. Desde o princípio de toda a era, Deus já nos constituiu profetas seus, servos do Deus vivo. Deus te criou para, como mostra a Escritura e como Ele decreta, pelas tuas mãos libertar os cativos, restaurar os oprimidos, apregoar vista aos cegos. Deus te criou para ser o chicote contra a mentira e exaltar a verdade. Deus te criou para fazer notório o nome dEle sobre você, como diz o Salmo 23. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome, porque o nome do Senhor está sobre você. Então, irmão, descubra e entenda para que Deus te criou e rompe todas as barreiras. Quebra tudo.
arrebenta com tudo. Serei um adorador e vai em frente. Serei um servo e marcha. Tem que ser assim, irmão. Não adianta. Tu sabes tudo. Tu me criaste. Tu me formaste. Ai, que bom. Liga a TV. Ah, Deus, obrigado porque o Senhor me criou. Caramba, que programa legal, né? Enquanto outros estão na arena escrevendo livros para nossa edificação, enquanto outros estão na cova dos leões mostrando que o nosso Deus é tremendo, eu estou vendo televisão. Então eu pergunto, para que Deus me criou? Eu tenho que correr atrás disso e lembrar que os meus dias na terra são como a flor da erva, que seca-se a erva, murcha a sua flor com o hálito do Senhor, mas a palavra do nosso Deus é eterna. E trabalhai, disse Jesus, pelo que permanece para a vida eterna. Para que Deus me criou? Deus me criou, meu irmão, para eu fazer o que eu estou fazendo. E para que Deus te criou? Sabemos aquelas coisas básicas. Deus te criou para orar, Ele te comprou com sangue para ser sacerdote. Deus te criou para levar a palavra adiante. Deus te criou para ter postura e não se curvar a nenhum erro, a nenhum engano, a nenhuma palavra de zombaria. Não ser participante, como diz o Salmo número 1. Não se assentar na roda dos escarnecedores. Não se deleitar com os profanos e corrompidos. Deus te criou para quê? Quando você se deparar em certas situações, pare e diga: eu sei que Deus me criou. Foi para isso? Não. Para que Deus me criou? Quando você descobrir se aquela situação que você vive não faz parte do projeto de Deus na sua criação, mude. Tem que mudar. Porque na caminhada, irmão, maiores serão o número dos inimigos do que de amigos. Foi para isso que Deus te criou. Você vê que hoje o número dos inimigos de Jesus Cristo são muito maior do que o número dos amigos. Diz-se que temos aí, no Brasil, 20 milhões de evangélicos. O Brasil são quantos? 200 milhões. E a maioria não quer nem ouvir falar de evangelho, não quer nem ouvir falar de Deus. Só quando Deus, por misericórdia, deixa a sombra da morte os cercar e eles não têm para onde recorrer. O evangelho tem que fazer muito mais inimigos do que amigos. Se Deus te criou, tem que descobrir para que Deus te criou. Verso 16. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, pré-fixados antes mesmo que um só deles existisse. O quê? Eu vou ler isso de novo, eu gostei. Vou pegar para mim. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados o quê? Todos os meus dias, pré-fixados antes mesmo que um só deles. Irmão, isso é tremendo demais para mim. Sabe o que isso aqui me diz? Ninguém me mata. Nenhuma bala perdida consegue me derrubar. Nenhum acidente pode estourar os 4 pneus do meu carro. Eu sobreviverei em nome do meu Senhor. Pode o meu carro explodir. Pode uma bomba explodir dentro do meu carro, sabotada por qualquer um. Eu viverei, porque o meu Senhor vive. E aqui está escrito: os meus dias já foram registrados. Todos os meus dias foram registrados. Se os meus dias foram registrados, foi registrado por quem? Por Deus. Ninguém vai encurtar aquilo que Deus determinou o seu número. Medo? Medo? De que eu tenho medo? Se os meus dias estão registrados, ninguém vai encurtá-los.
Se Deus registrou os meus dias, todos eles, significa que Ele traçou um projeto. Se alguém conseguir encurtar os meus dias, estará frustrando um plano de Deus. E a Escritura diz que nenhum dos seus projetos poderá ser frustrado. Entende, irmão? Porque eu sou assim um pouco atrevido, folgado. Eu sou mesmo atrevido e folgado. Quando eu converso com irmãos de outros lugares, irmão, é assim, assim, não, mas não pode falar assim, posso sim, quem vai me calar? Não, irmão, mas não é bem assim, é assim sim, é assim sim. Não, mas tem pessoas que estão dentro dessas denominações, mas não compactua com aquilo, então vai para um terreiro de macumba. Fica lá dentro, está lá dentro, mas não compactua. De igual modo, se alguém não compactua com a política, tem que sair do antro deles. Se não compactua com a maçonaria, tem que abandonar o chifre do bode. O negócio é esse. Então eu vou para a igreja católica. Não, não sou católico, eu não compactuo, mas estou aqui adorando a Deus. Só se for um Deus chifrudo, chamado diabo. Quem quer adorar um Deus santo tem que pisar em terra santa. Quem não é, não se mistura. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? O projeto de Deus é levantar um exército unido e unificado. Num lugar onde há discórdia, isso não acontece. Quem quer um Deus santo não pode andar num lugar junto com os deuses que bebem cachaça e fuma cachimbo. Aqui diz, ainda no verso 16, teus olhos me viram um embrião. No teu livro tu registraste todos os meus dias. Olha só que coisa. Deus está me olhando um embrião, ou antes mesmo de eu nascer, e Ele já está registrando os meus dias. Isso é uma coisa absurda de gloriosa. Ou seja, a perguntinha que nós fizemos ainda há pouco, Deus me criou para quê? Se eu descobrir para que Deus me criou, ninguém frustrará sequer um segundo do meu tempo de vida. Se eu conseguir achar o centro da vontade de Deus, essa pergunta te incomoda, irmão? Se essa pergunta te incomodar, centro da vontade de Deus, hoje quando você sair daqui, você vai se trancar dentro do teu quarto. Você precisa saber isso. Deus, qual o seu projeto para a minha vida? Eu sei qual é o projeto de Deus para mim, você tem que descobrir para a sua. Por quê? Olha a guerra que eu faço, irmão. Não seria bem melhor fazer diferente? Como se diz por aí, né? Pregar outras coisas. Não sei como é que as pessoas conseguem escolher o que pregar. Eu nem sei isso. Isso para mim é loucura. Como que alguém escolhe o que vai pregar? Como é que uma pessoa pode falar durante 40 minutos, 1 hora? Só se escrevesse uma planilha e ficasse lendo ali a vida toda. Será que o que nós estamos falando aqui é planejado? Eu consegui planejar, guardar todas essas palavras dentro da minha mente? Estamos aqui pregando há uns 40 minutos já. Tem gente por aí que escolhe o que vai pregar. Sabe por quê? Porque eles não recebem de Deus. E nós já vimos, estudando no nosso seminário, que existem 2 águas, uma acima do firmamento e outra abaixo do firmamento. Nós estudamos isso no seminário passado. Então, todos os meus dias foram registrados. Irmão, ninguém jamais vai frustrar o projeto de Deus na sua vida, exceto você mesmo. Verso 17. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos.
Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda haveria o que contar. Quem me dera exterminasseis os ímpios, ó Deus. Então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Você consegue entender isso, meu irmão? Sabe o que Davi está dizendo? Eu quero conviver com o que é santo. Eu quero conviver no meio daquilo que fala do teu louvor, da tua glória, da tua adoração. Deus extermina os ímpios para que eles se afastem de mim. Davi está dizendo, eu sou obrigado a conviver no dia a dia com ímpios, isso me incomoda. Extermina, quem dera tu os exterminasse, para que eu pudesse ouvir só glorificação ao teu nome, adoração ao teu nome, para que eu pudesse ouvir só da tua grandeza, da tua sabedoria incontável. Nem toda eternidade seria o bastante para contar da tua grandeza, nem todos os grãos de areia seriam o bastante para falar da tua sabedoria. Deus, eu não quero conviver com os ímpios, eu quero conviver com o que é santo, com o que é justo, com o que é íntegro. Diferente de alguns. Como diz um salmo, se não me falha o 15, que tem muita gente que honra mais o ímpio do que o crente. Pessoas de dentro da igreja, que conhece, tem uma amizade rica e influente lá fora, e valoriza mais essa amizade lá fora, do que a igreja de Cristo, que é na sua grande maioria, composta de pobres. Gente que é rica e que bate no peito, eu tenho amizades influentes. Mentira, irmão, o diabo está te enganando. A amizade influente é um dos pequeninos do Deus vivo, que eu posso na hora da aflição dizer, irmão, ora por mim, e eu sei que ele será ouvido pelo Deus vivo. Isso é que é amizade influente, quem tem acesso ao trono da glória e da graça de Deus. Isto é que é amizade influente. Jesus Cristo não está chamando quem tem a dupla personalidade, não. Nós somos o que somos e vestimos o que somos. Aqui não tem duas caras não, meu irmão. Aqui não tem duas caras não. Tem irmãos aí que podem morar em favela, podem morar onde for, eu vou lá. Algumas pessoas se assustam, pastor Tupirani, você aqui, ué, onde mais eu tenho que ir? Eu ando junto com os servos do Deus vivo, aonde quer que eles habitem. Foi para isso que Jesus Cristo me chamou, para me misturar com o santo, não com o rico profano. Se quiser ser rico, também tem que ser santo, senão não faz parte desse povo, não faz parte deste reino. Depois que eu fundei a geração Jesus Cristo, eu passei a conhecer tudo que é favela do Rio de Janeiro. Foi depois que eu fundei a geração Jesus Cristo. As pessoas dizem, pastor, estou ligando, mas pastor, é só para avisar, porque não vem na minha casa não, as pessoas têm vergonha. Daqui a pouco eu estou encostando o carro na porta e estou subindo. É exatamente assim. Para mim, amizade influente são daqueles que valorizam o sangue de Jesus Cristo. Esses são influentes para mim. Influente para mim não é quem tem cheque para assinar, não. É quem tem o entendimento de que pode dobrar os seus joelhos e mover no sobrenatural. E será atendido em tempo oportuno diante do trono da graça. Influente para mim é um dos pequeninos do Senhor Jesus, que vão dobrar os joelhos, vão orar, e Deus vai ordenar os seus anjos sobre a terra. Influente para mim é como há alguns anos atrás eu recebia um e-mail de uma pessoa, não me lembro se era um homem ou uma mulher, que dizia assim, pastor, não tem uma noite que eu durma sem primeiro dobrar os meus joelhos e pedir a Deus pela sua vida. Isso que é influente para mim, meu irmão. Isto que é influente, isto é que é influente, eu falo perante o Deus vivo que tem os olhos como chama de fogo. É isso que eu valorizo. A mim não me interessa frequentar restaurantes ricos. Eu como lá os meus hambúrgueres no comércio dos irmãos. Eu vou onde os irmãos estão. Eu quero conviver com vocês, meu irmão.
Eu quero conviver com aqueles que vão conviver comigo na eternidade. É assim que tem que ser, meu irmão. E Deus te conhece, irmão. Deus conhece o teu intento. Deus conhece o teu princípio. Deus conhece o teu caráter. Deus conhece o que vai dentro de você. E Ele está olhando do céu e está dizendo assim: é isso que eu quero. Verso 20. Pessoas que com má intenção pronunciam teu nome, tomando em vão como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio implacável. Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. Irmão, não sei se atualmente tem gente assim, mas já passou por aqui pessoas que tinham muitas amizades. Como é que um cristão pode ser amigo de alguém que na hora que ele fala, não, porque Deus, aí o seu pseudo amigo do mundo diz logo, não, nada de Deus, não toque em nome de Deus não. Como é que alguém pode sustentar uma amizade dessa? Como é que pode um negócio desse? E aqui, como é que fala? Eu odeio com ódio implacável. Tornaram-se dessa forma meus próprios inimigos. O salmista está dizendo: aqueles que te odeiam, eu também os odeio. Aqueles que são os teus inimigos também são os meus inimigos. Ora, Jesus não ensinou isso? Né? Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que Deus está dizendo? Abraão, eu sou amigo dos teus amigos e sou inimigo dos teus inimigos. Ora, nós temos que ser iguais. O que é amigo de Deus é nosso amigo, o que é inimigo de Deus é nosso inimigo. Tem pessoas que estão dizendo: Deus, tu és onisciente, mas está com essas misérias e essas desgraças guardadas nas gavetas do seu coração. Põe para fora, meu irmão, se liberta. Se liberta, porque vai chegar o dia que você pode precisar e você vai ter que recorrer lá a quem você sempre valorizou. Ah, mas ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada? Esse salmo aqui começa dizendo a onisciência de Deus. Eu não entendo porque às vezes algumas pessoas vêm a mim e Deus joga 7 chaves e 7 cadeados em cima do meu coração. Eu digo para minha esposa: não vou mover um centavo por essa pessoa, não vou dar um passo por essa pessoa. Se viver, viveu, se morrer, morreu, mas não quero saber de nada. Outros, porém, eu abro os tesouros de todas as coisas que Deus me tem dado e ponho à disposição de outros, porque isso não é obra de homens, meu irmão. Não sou eu que decido quem vai ser ajudado, nem quem vai ser rejeitado. Isso é Deus que decide. Então veja, meu irmão, quem você tem valorizado, porque se você não tem valorizado o que é segundo o coração de Deus, pode chegar uma hora que você precise, e Deus fecha as portas para você. Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações, vê se há em mim algum sentimento funesto, e guia-me pelo caminho da vida eterna. Nós conhecemos esse verso, né? Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda da justiça. Então, meu irmão, não importa o preço, não importa a dor, Deus, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Não me importa o que eu tenha que renunciar, não me importa que eu tenha que sofrer, não importa que eu tenha que padecer. Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Não importa as minhas dores, não importa as minhas lágrimas, não importa as minhas aflições, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. Seja transparente, irmão, e você verá que vale a pena. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.